Que bom podemos chegar diante do trono da graça de Deus com confiança e sabendo que Ele é poderoso. Como nós cantamos aqui, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus vivo. E mais importante, e não valeria de nada se Deus fosse apenas poderoso e transformador, mas se em primeiro lugar Ele não nos amasse. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E por causa do amor dele, na verdade o amor dele, que nos constrange, que nos atrai até. Então sempre tem esse conforto e pensar nisso. Irmãos, olha, eu ainda continuo afetado positivamente pelo Festival da Esperança, o final de semana que muitos estão a dizer que foi um marco na história da igreja aqui de Portugal. Não é comum de ver ali a igreja portuguesa que, segundo a Aliança Evangélica, chega aí seus 30 a 100 mil pessoas fazem parte da comunidade cristã cá em Portugal. E você tem ali, nós temos ali em torno de quase 30 mil pessoas no fim de semana adorar o Senhor, buscar o Senhor e principalmente se render aos pés do Senhor. Então foi um privilégio. E pensando nisso, nós também cá na escola dominical temos estudado junto com os jovens adultos sobre a vinda de Cristo, sobre o livro de Apocalipse. Eis que venho sem demora. Aleluia, amém. Que venha mesmo. Né? Então eu tenho pensado muito e tive refletido nessa semana e gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco sobre a segunda vinda de Cristo. Porque o Senhor está às portas, irmãos. Né? E ainda influenciado pela família lá, Graham, do Billy Graham, ele disse que o Senhor, os dias de Noé já estão cá. Se o Senhor vai voltar daqui a 100 anos ou em 1000 anos, ele não sabia, mas os sinais já estão aí. O Senhor está em breve, irá voltar para buscar a sua igreja. E houve um momento muito interessante no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 23, 24 e 25. No 23, Jesus esteve no templo. Hoje, ainda pela manhã, aqui na escola bíblica dominical, estávamos a ver um vídeo de 25 minutos a falar da destruição do templo. E o templo, os irmãos sabem que da importância do templo para o povo de Israel, para o judeu em si. E uma das coisas interessantes com o templo de Salomão, quem já foi lá em Israel sabe que hoje, onde estava o templo, tem uma mesquita. Aquele templo era muito importante. E hoje estávamos vendo a destruição daquele templo. E Jesus esteve lá e é relatado pelo o evangelista apóstolo Mateus, o momento que Jesus esteve naquele templo e a desafiar e até mesmo a apontar as falhas dos fariseus que se diziam servidores da lei, mas na verdade estavam afastados do Senhor. Então aquele templo foi destruído. Mas no capítulo 24, é o que nós vamos ler, mas deixa eu dar só aqui uma rápida, um resumo do capítulo 24 para os irmãos, porque nós não temos tempo para olhar para todo o capítulo, mas quem nunca ouviu falar da volta de Cristo, ou das coisas que iriam acontecer no fim dos tempos. Mas basicamente no versículo já 2, versículo 3, Jesus, todo o capítulo 24 está baseado nas 3 perguntas que os discípulos fizeram. Porque quando eles saem do templo, e também é uma caminhada de mais ou menos 1 hora do templo até ao Monte das Oliveiras. Então quando eles estão no Monte das Oliveiras, os discípulos fazem essa pergunta ao Senhor Jesus. Mestre, nos diga quando estas coisas vão acontecer, quais os sinais e quando é que vai chegar o fim. Então, basicamente, do capítulo 24, 25, é explicando para os seus discípulos, ou responder essas 3 perguntas. Quando é que isso tudo vai acontecer? Quais são os sinais dos fins do tempo? E quando é realmente, ou quando chegará o fim? Então, nós também podemos dividir em 6 pontos bem rápidos para perceber o que Jesus respondeu para eles. Primeiramente, ele diz que no versículo 6 do capítulo 24, nós não temos o tempo para ler tudo, mas lá Jesus disse que haveria guerras
e rumores de guerras, mas ainda não era o fim. Uma coisa importante também que nós temos que saber no capítulo de Mateus, no versículo 24, que muito do que Jesus estava a dizer para aqueles discípulos já se cumpriu na altura em que eles ainda estavam vivos. Muitos deles. E ainda há coisas que hão de se cumprir. Por exemplo, no versículo 8 fala que é somente o princípio das dores, o princípio das dificuldades. No versículo 14, aí sim Jesus disse que o Evangelho seria pregado e então viria o fim. Então, já vê como ele já começa a responder o questionamento dos apóstolos sobre a segunda vinda. E outra coisa, irmãos. Quem disse que ele voltaria se ele for as Escrituras, ou são as Escrituras, ou a Escritura, e o próprio Senhor. Porque se nós lemos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, deixa eu aqui não errar, deixa eu conferir, 3, versículo 11, diz, eis que veio sem demora. E ele repete dizendo a mesma coisa no capítulo 22, no versículo 12. Eis que veio sem demora. E aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 30, na parte B, ele diz, e o Filho do Homem então voltará. Então o próprio Senhor Jesus é que estava a dizer para os apóstolos que ele vai voltar. Ele está, irmão, ele já está. A gente até costuma dizer que ele já está às portas para buscar a sua igreja. Mas também no versículo 15, que já aponta para uma revelação, algo que ainda acontecer no futuro, predestinado pelo próprio Daniel, que no versículo 15 aqui é repetido, que a abominação da assolação se levantaria no templo santo. E seria aí, muitos acreditam que é o anticristo, que quando ele vir, ele ainda vai se exigir ser adorado no próprio templo. Isso é uma profecia que aponta para o futuro. E nos versículos 29 e 30, aí sim então, depois da tribulação final, de dores que a humanidade nunca viu antes, quando ela assim passar, então o Filho do Homem volta pela segunda vez. Mas eu não quero, irmãos, focar hoje com os irmãos nas tribulações, nas guerras, naquilo que ainda há de acontecer. Mas eu quero ler com os irmãos, agora sim, juntos, no livro, no capítulo 24, mas nos versículos 36 ao 39. Vamos ficar de pé para fazermos essa leitura juntos? Mateus capítulo 24, versículo 36 e 39. Diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Podem ser. Então, como eu disse, capítulo 24 e o 25, Jesus começa a responder aos apóstolos essas três perguntas: de quando seria o fim, qual é o fim, quais os sinais. Mas eu gostaria de reter mais conosco nessa manhã a meditar nesses versículos que acabamos de ler, como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé, assim seriam os dias que antecipariam a vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor Jesus. Quando ele vai voltar não mais como Cordeiro de Deus, mas sim como Rei da tribo de Judá. Quando ele vai voltar não mais para ser crucificado, mas sim para buscar a tua igreja e também estabelecer o seu reino eterno aonde nós estamos. Mas há alguns fatos que nós não podemos deixar de esquecer, irmãos, que nós temos que pensar e refletir muito sobre isso. E é justamente qual é o paralelo que quando nós olhamos em Gênesis capítulo 5, porque quando ele fala como foi aos dias de Noé, como é que eram os dias de Noé?
Quais foram os sinais? Qual era a realidade dos dias de Noé? E nós lemos em Gênesis capítulo 6, no versículo 5, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Lá em Gênesis, aqui tem de Gênesis capítulo 5 até Mateus capítulo 24, são quase 4 a 5 mil anos. Amém? Como foram nos dias de Noé, como foi há 4, 5 mil anos atrás. A maldade já estava no coração do homem, e não momentaneamente, mas continuamente. Gênesis 6:1, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Olha, vamos fazer aqui algumas comparações daquela época com a nossa época. Será que a vinda de Jesus está tão longe de nós? Será que o nosso Senhor ainda vai demorar mais 2, 3, 4, 5 mil anos? Mas como Billy Graham mesmo disse, eu não sei o dia, eu não sei a hora, ninguém sabe, só o Pai. Mas vamos fazer algumas comparações que eu acho que é de tremenda importância para nós como igreja. Uma das coisas que nós também podemos dizer, irmãos, que não há problema algum, claro que nós devemos comer, beber, casar e dar-se casamento, isso são coisas normais da vida, isso são coisas que nós esperamos assim acontecer conosco, isso não há problema. Mas por que Jesus então dá a dizer aos seus discípulos, como foi nos dias de Noé? Eles comiam, bebiam, davam-se casamento. Qual que é o problema que Jesus estava querendo passar para esses discípulos e que nós como igreja temos que pensar? O problema não é casar, o problema não é nós nos divertirmos, o problema não está nas nossas férias, mas uma comparação do que acontece nos dias de hoje e acontecia naqueles dias, porque havia ali um homem chamado Noé que estava a construir um grande barco, uma arca, e havia anunciado para aquele povo que Deus iria destruir aquela terra, porque o coração daquele povo já havia se corrompido. Mas o povo em dia então se dava em casamento, comia, bebia, se alegrava, e não deram nenhuma importância para as palavras de Moisés, de Noé. Qual que é o problema então nos nossos dias que nós podemos fazer um paralelo? Irmãos, olha principalmente aqui talvez no continente da Europa, as pessoas, o problema não está nisso, o problema é que quando todos os prazeres desse mundo, toda a alegria deste mundo, todos os manjares desse mundo, toda a satisfação que esse mundo gera para a nossa carne, ela chega ao ponto que nós como igreja já não conseguimos mais a observar que o Senhor está próximo, que naquela altura era uma arca que hoje é o próprio Cristo. O problema não está em nós queremos ter uma vida de alegria. O problema é que este mundo, o mundo que nós vivemos, a sociedade na qual nós vivemos, ela já se esqueceu do Senhor. As escolas onde os seus filhos estão a estudar, a grande maioria já se esqueceu do Senhor. Por causa dos prazeres da carne, por causa da satisfação pessoal. Quantas pessoas eu já ouvi dizer para mim, olha, eu acredito no seu Deus, eu sei que seu Deus existe, eu acredito em Jesus, eu até acredito que Ele vai voltar, mas eu não preciso dEle. Eu estou muito bem com o meu emprego, eu estou muito bem com as minhas posses, eu estou muito bem com as minhas férias, eu estou muito bem com os meus carros. É isso que estava acontecendo na época de Noé. E quando nós somos dominados pelo exagero, daquilo que nos traz alegria somente nesse mundo, daquilo que é temporal, nós esquecemos daquilo que é eterno. Esse foi o problema daquele povo, que eles estavam tão focados naquilo que eles queriam para eles mesmos, que eles não conseguiam ouvir que o Senhor iria destruir aquela terra. E isso aconteceu. Nós vemos que quando Deus fecha a arca, então eles começam a entrar em desespero. Ontem ele estava lá a olhar para o mar e comecei a imaginar, e quem não gosta de olhar para o mar, né? Não traz paz.
Agora vai ficar naquele mar sem um barquinho ao teu redor. Dá uma olhada para aquele lá onde estava pensando, é muito bom de se ver. Mas que haja sempre essa separação entre a terra e o mar. E algumas vezes me pergunto, né? Eu não sei se os irmãos têm esse hábito, às vezes eu fico olhando e fico, será que aconteceu um tsunami lá no Japão e de repente vai haver aqui uma onda chegar repentinamente? Eu e a Cristina temos o ato de, às vezes, de ali a poste, quando as ondas estão agitadas, e chega ali a 5, 6 metros e a gente fica ali todo maravilhado com o poder daquelas ondas. Mas aquilo não é nada. Comparado com esse mar todo invadindo a terra, e é só naquele momento que as pessoas do tempo de Noé deram conta que haviam cometido um erro, esqueceram do Criador. E a segunda vinda de Jesus tem a ver com isso, porque é isso que o Senhor quer nos alertar como igreja. Porque se nós continuarmos a leitura, você vê no capítulo 25, quando ele fala daquela famosa parábola das 10 virgens, que estavam ali à espera do seu noivo. E elas tinham que ter ali o azeite da lamparina, porque quando o noivo chegasse, elas seriam o que guiariam elas até o noivo. 5 delas eram prudentes, estavam preparadas para o dia que o noivo chegasse. Elas poderiam encontrá-lo, e então celebrar, então terem as bodas com eles. E 5 eram imprudentes. Quando elas chegaram, quando o noivo chegou, as 5 prudentes estavam preparadas, as outras 5 falavam, dá um pouquinho do sua, do teu azeite, para que eu possa chegar. Olha, não vai ser suficiente para todas nós, vai e compre. E depois vai ter para o noivo, quando elas chegaram, as portas estavam cerradas. Então, elas bateram na porta e o noivo disse o quê? Deus não fez. Temos que tomar cuidado, irmãos, como igreja. Nós temos que analisar o que é que nós temos feito em nossa vida cotidiana. E não é só vir ao culto aos domingos. E não é só fazer parte de uma denominação. Não, é um relacionamento pessoal com esse Senhor Jesus que nos salvou dos nossos pecados. Com esse Senhor Jesus que é a nossa própria arca. E isso também diz naquilo que Ele também nos disse, para nós compartilharmos desta mesma palavra, porque o que está a vir, irmãos, é terrível. Isso é só o princípio das dores. Isso é só o começo. Então, quando nós temos um exagero aos prazeres deste mundo, cuidado, irmãos. Porque o apóstolo João ele vai repetir que quem é amigo deste mundo, ele se torna inimigo de Deus. Então temos que ter essa atenção na nossa vida, que os prazeres nos unam a Deus, que os prazeres deste mundo nos façam sempre a glorificar a Deus, mas que os prazeres deste mundo nunca nos façam esquecer o nosso Deus. Amém. E lembre-se que esses prazeres são temporais, mas não são eternos. Multiplicou a maldade nos tempos de Noé. Será que a maldade dos nossos dias não tem se multiplicado, irmãos? Será que a maldade hoje ela já não faz parte de cada um de nós? Do nosso dia a dia, do cotidiano, onde nós estamos a viver? Hoje eu posso afirmar com certeza que a maldade ela está presente na nossa vida. Aonde é que as pessoas querem mudar? Portugal tem se tornado um destino final para muitas pessoas. Por quê? Não só por causa da beleza dos portugueses, mas por causa da segurança, João Pedro, que está aí, né? Mas por causa da segurança cívica que há nesse país, o terceiro país mais seguro do mundo. É aqui que as pessoas querem mudar. Houve uma altura que os brasileiros queriam vir a Portugal para juntar dinheiro e voltar para Portugal. Não. Os brasileiros estão chegando cá, querem morar em Portugal por causa da segurança. Porque aonde há segurança, ainda a gente nós conseguimos viver com um pouco mais de paz e tranquilidade. Mas o problema é que a maldade, ela leva o ser humano à destruição física. Nós podemos dizer o que está acontecendo agora propriamente na própria Síria. E ver governadores que têm coragem de estar aqui ver as crianças louvando a Deus, glorificando a Deus, e ao mesmo tempo a gente vê armas químicas caindo sobre as casas dessas crianças lá na Síria. A maldade está espalhada, mas porque também é uma consequência, isso que às vezes nós esquecemos de notar.
Isso está tudo ligado, meu irmão. Quando a maldade se espalha, quando os pensamentos do ser humano são continuamente maus, o resultado final de tudo isso se chama violência. Nos dias de Noé havia-se muita violência. Não havia segurança, já não havia mais respeito cívico. Já ali, olha, eu estive recentemente na África do Sul, às 6 horas da tarde, as mulheres são aconselhadas a não saírem na rua, porque o índice de estupro é uma loucura. A maldade física e principalmente gera-se uma maldade, uma frieza, tanto moral como espiritual. Será que nós também não vemos isso nos nossos dias, como nos dias de Noé? Agora nós estamos quase que ser forçados a chamarem homens de mulheres e mulheres de homens, como nos dias de Noé. E pior, irmãos, porque a parte moral da maldade está no nosso coração, sendo crente ou não. Tá vendo? Quando nós vimos aquilo por natureza, quando a gente vê o que é mal, naturalmente nós temos a tendência de evitar. Mas nós estamos vivendo como nos dias de Noé, que a maldade começou a fazer parte da sociedade, e aquilo entrou no coração deles que já não mais incomodava. Por isso que hoje é comum 2 homens andarem juntos no shopping center e se beijarem, e as pessoas acharem aquilo normal, porque a maldade já está ali. Como nos dias de Noé. E nós estamos vivendo isso. Nós, como igreja, essa é a nossa geração. Aqueles que estão a criar os seus filhos daqui a 20, 30 anos, vão encontrar uma sociedade pior do que a que nós já estamos a viver. E nós não temos que ter medo disso. Pelo contrário. Por isso que a Bíblia é repleta de passagens que a arca, no tempo de Noé, foi forte o suficiente, foi bem construída o suficiente para aguentar os 40 dias de chuva. A arca era o único veículo que poderia salvar. E aquelas chuvas as chuvas não conseguiram destruir aquela arca. Então, quando eu digo tudo isso, isso não é um sinal não é para nos amedrontar, mas é simplesmente para lembrarmos que o Senhor Jesus está às portas, Ele vai voltar. Um grande problema que os judeus enfrentaram na época do profeta Zacarias foi justamente esse, porque existem inúmeras profecias do Antigo Testamento a dizer que quando o templo ficasse pronto, aí então o Messias viria, aí então o Cristo viria. O problema é que o templo ficou pronto na época do profeta Zacarias. E sabe quanto tempo que depois da construção do templo ficado pronto, o Senhor Jesus apareceu, veio na primeira vinda? 450 anos. Muitos judeus abandonaram a sua dedicação ao Senhor. Muitos se frustraram, porque eles pensaram, olha, o templo foi construído. E agora, Zacarias? Aonde é que está o Cristo? 450 anos depois, muitos se abandonaram e deixaram de esperar a vinda do Senhor. Irmãos, nós não precisamos. Por isso que a Bíblia nos diz que nós não sabemos, Jesus fez questão de dizer, nem mesmo eu sou o Pai. Porque nós não temos que basear no século XVIII. Se o pastor lembra, houve lá uma igreja nos Estados Unidos, 1700 de alguma coisa, que eles dataram o dia e a hora que o Senhor Jesus ia voltar. E muitos americanos venderam tudo que tinha e foram para aquela cidade, ficaram esperando o momento que o mestre ia voltar. E veio o dia, veio a hora, veio a data que estava a ser anunciada, e o Senhor Jesus não apareceu. Não apareceu. E aqueles irmãos se frustraram, aquelas pessoas se frustraram e abandonaram a sua jornada. Porque nós não estamos a caminhar com o Senhor porque nós sabemos exatamente o dia e a hora. Nós estamos a caminhar com o Senhor porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós estamos a caminhar com o Senhor porque Ele nos amou primeiro, cá nós estamos. Nós estamos a andar com o Senhor Jesus porque a gente não consegue enxergá-lo fisicamente, mas pela fé Ele habita em nós. E é impossível nós não termos esse relacionamento com Ele.
7 de Gênesis, capítulo 6, diz lá também que o Senhor teve benevolência de Noé. Eu não quero só que também, como eu disse aqui, nós ficamos em pânico com o mundo que nós estamos vivendo, o desemprego, as pragas, pestes, rumores de guerras e guerras. Jesus disse ainda para nós, para os discípulos, ainda não é o fim. Mas a gente também não pode esquecer que nos tempos de Noé, meu querido, o Senhor teve benevolência de Noé. Sabe o que isso também nos diz? Que nos tempos nossos, que nos nossos tempos, o Senhor ainda tem benevolência. Ele ainda salva. Ele ainda está a salvar. Por isso também que não é só aguardar a vinda do Senhor, mas também nós fazemos isso, irmãos, porque o Senhor ainda quer salvar outros. Deus ainda quer salvar mais. Foi impactante. Eu estive ali no Festival da Esperança como conselheiro. Conselheiro, o que a gente fazia? Aquela pessoa que era tocada pelo Espírito Santo. Você só caminhava com elas até lá o altar. E ali nós tínhamos o privilégio de fazermos uma oração juntos. Era esse o papel do conselheiro. E quando lá o irmão pregava, e ele fazia aquele apelo, e se via as pessoas descendo o campo pequeno, em direção ao culto, em direção ao centro. E as pessoas nos abraçavam, e eles choravam, porque eles encontraram a arca do Novo Testamento. Porque eles encontraram a salvação nos dias também, dos dias de Noé. Deus ainda está a salvar, irmãos. Deus quer usar essa igreja para salvar outros. E algo muito importante para nós, já quase terminando, é que nós também temos que ser vigilantes. Olha lá no versículo 42 e 44. Vamos ler juntos. Ele diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aqui Jesus explicando, né? Agora, tu imagina se tivesse que o ladrão chegar na tua casa a essa hora, o que tu ia dizer? O que eu ia fazer? Esperando o ladrão chegar, então chamar a polícia. Mas ninguém sabe a hora que o ladrão bate na nossa porta. Ninguém sabe o momento que ele vai chegar. Jesus então dá essa ilustração. Eu vou voltar. Mas no momento que ninguém está à espera. Nenhum de nós vamos estar à espera. Não vai haver ali, igual você coloca no teu alarme pessoal, 10 minutinhos antes de tomar sua medicação. 10 minutinhos antes, o Espírito de Deus começa a falar: prepara, está chegando. Se prepara, o Senhor deixa ele, não vai haver. Ele vai chegar no momento que nós não estamos à espera. Mas as evidências estão aqui. Nós estamos a viver como foram os dias de Noé, com certeza, meu querido. Então nós temos que vigiar, como se fosse um ladrão que estava espreitando entrar em nossa casa e nós estávamos ali a vigiar o nosso lar. E é isso que o Senhor Jesus quer que nós venhamos passar. Deixa eu terminar com o primeiro versículo do capítulo 24. Diz que quando eles saíram do templo, os discípulos queriam lhe mostrar as instalações do grande templo. Eu achei isso aqui muito interessante. Porque hoje a gente estava nos revendo lá na escola bíblica dominical. Aquela era uma construção espetacular, não havia nada igual. E os discípulos todos empolgados, depois Jesus tem todos aqueles debates no capítulo 23, quando ele aponta lá o dedo aos fariseus, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Deve ter sido ali quase 2 horas de tremenda exortação do mestre. E os discípulos então, Marcos, ele explica até um pouco melhor: mestre, olha que as belezas deste templo. Então Jesus começa a explicar as coisas que nós acabamos de falar aqui em parte com os irmãos. E eu acabei de discorrer aqui um pouco com os irmãos. Mas o fato que me chama a atenção aqui, e eu quero terminar com isso, é relembrando o seguinte, meus queridos, porque Jesus não estava interessado naquele templo
Jesus não queria que os discípulos ficassem interessados naquilo que é temporal, momentâneo. Jesus não estava preocupado com a beleza, porque aquilo era natural, né? Ano passado eu estive lá em Bangkok, eu lembro que eu fiquei impressionado com as instalações dos templos budistas. Aquele local de adoração diabólica, e eu me perdi ali durante um bom tempo a admirar aquilo. Há muitas construções, nós gostamos muito de viajar. Aqui na Europa é muito mais fácil de ir de um país para o outro. Esse não é o problema. Mas o que nós temos que tomar cuidado, irmãos, que nós temos que focar naquilo que é eterno na nossa vida. Aquilo que é atemporal, aquilo que vai perecer, como os evangelhos em tantas passagens nos falam. Juntais tesouros aonde? A traça e o ferrugem não podem destruir. Que os nossos olhos, que a nossa alegria, que a nossa satisfação, ela venha estar em admirar, em apreciar, em glorificar aquele que é eterno. Rapidamente, nós estamos a viver os dias de Noé. Graças a Deus, porque ainda há salvação. E que nós venhamos a vigiar e orar. Mas que o nosso desejo seja sempre naquilo que é eterno. E se você, por alguma razão, ainda não sente que tem esse relacionamento, às vezes nós podemos estar todos juntos, irmãos, mas lá no coração nós sabemos que ainda falta dar aquele passo para entrar dentro dessa arca, que se chama Cristo nos nossos dias. Não perca tempo. Porque haverá tempos, como foi nos dias de Noé. Eu não tenho dúvidas que muitos tentaram entrar na arca, mas as portas já haviam se fechado. Que Jesus nos ajude. Que nós, como igreja, possamos estar a vigiar e orar. Porque Ele vai voltar. E como o apóstolo João disse, Maranata, Senhor. Ora vem.